Hoje é o dia mais lindo da sua vida, o dia mais gostoso da sua vida. O dia para você chegou. Para muitas pessoas não chegaram, mas para você chegou agora. Graças a Deus por isso, não é? Há tempos atrás, conversando com um pastor na capital de São Paulo, ele disse: Pastor Omar, o seu trabalho é muito bonito. Aí ele me disse, ele falou o seguinte: sou amigo pessoal do Marcos Feliciano, e o Marcos Feliciano, depois de 15 anos de ministério, e a igreja local dele, acho que é Orlândia, né? Orlândia, não quis consagrá-lo, não quis separá-lo à obra. E esse pastor me disse, existe muita inveja dentro da própria igreja. Devido a essa inveja, quanto aos obreiros que já foram chamados por Deus, já foram separados por Deus, já têm a consagração de Deus, mas os homens não querem confirmar através do ato simbólico do derramamento do óleo, simbolizando o Espírito Santo, dentro de um chifre de carneiro na cabeça da pessoa. Tão fácil, né? Tão simples dos homens ratificar, confirmar, mas os homens não querem. Então, o coração do homem é difícil. Essa caixinha emocional de 100 milhões de neurônios é muito difícil de lidar com ela. Ela tem muita ambição, muita vaidade, muita inveja, e ele quer crescer e não quer que o seu irmão cresça. Ontem mesmo o irmão conversando comigo daqui, ele falou, lá em São Paulo é terrível, a pessoa fica 4, 5 anos lá no banco, já com o dom de pastor, não é chamado nem para diácono. E outro disse, o outro já trabalha como diácono há 20 anos, já prega que é uma beleza, ministra a palavra com ousadia, com poder, com autoridade, e o pastor quer é que ele desvia, ou que ele saia da igreja, que está incomodando a igreja. Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus, nesses últimos dias, está assim. E isso não é de agora não, irmãos. Já faz 30 anos que eu trabalho na obra, que eu viajo, que eu ando, que eu escrevo, e há 30 anos era da mesma forma. Então, a igreja poderia estar maior hoje, poderia estar maior. A igreja poderia ter 10 vezes mais quantidade de pastores, de diáconos, presbíteros, evangelistas, de pessoas trabalhando ali no reino de Deus, se multiplicando a cada vez mais. Mas devido a essa mão fechada dos ministérios, que não procedem às consagrações, aí ele, senhor de São Paulo, me diz, o Marcos Feliciano, se quisesse ser consagrado a pastor, teve que ir lá para os Estados Unidos. Lá, um pastor americano que tinha feito uma obra aqui em Campinas há 30, 40 anos, já velhinho, quase morrendo, conhecia ele, viu ele pregar, falou, moço, o senhor tem que ser pastor, o senhor já tem o chamado, a vocação, o senhor tem o dom. Aí esse pastor me disse que o Marcos reclamou, mas o povo lá da minha cidade não consagra. Só porque eu aprendi a pregar com o poder, com o fogo, com a unção. Aí foi o estupim para não consagrar mesmo. Então, infelizmente existe isso. Mas o Seminário Internacional de Teologia veio para suprir essa ausência, essa falta, para dar a corda toda para o obreiro. Você já tem o chamado de Deus, tem a vocação, tem o dom. No seminário você encontra o apoio, encontra os cursos, e nossos cursos não é que foram só porque foram escritos por mim mesmo, mas são cursos bons, que retransmitem alguma coisa inicial para você deslanchar e evangelizar os perdidos, consolidar as almas, apacentar o povo da igreja, fabricar, criar, instruir, orientar obreiros e a todo trimestre consagrar. Vocês aqui hoje vão ser consagrados a obreiros e leva esse conselho do seminário. Leve esse conselho. Se você, na sua igreja, a cada trimestre, a cada 90 dias, não consagrar novos obreiros, você está cometendo um grande erro. Um grande erro. A cada 90 dias, consagre novos obreiros. Eles não vão tomar a sua posição. A posição é Deus que dá. E é para a igreja espiritual que vai ser arrebatada. Não seja um mercenário na sua igreja.
querendo fazer um caixa para você se sustentar, e só isso. E quem que não for com o seu ideal nesse sentido, pode sair da igreja ou pode desviar para o mundo. Não seja assim. Trabalha visando a igreja que será arrebatada para os céus. Portanto, o Seminário Internacional de Teologia está muito feliz, porque é uma das inúmeras consagrações a mais que já realiza ao longo das décadas. Hoje, nós estamos mais felizes do que vocês. Creia isso. Eu, como presidente dessa obra, estou mais feliz do que você, porque estou entregando mais um grupo de obreiros aptos a lançar a mão no arado e destemido com valentia, com braveza, para ir ao campo de guerra, à batalha em busca de almas. Esse é o meu projeto. Deus, sempre dentro da Bíblia, dá como significado do óleo a presença do Espírito Santo, que desce, que unge e que é passado sobre a pessoa para simbolizar a presença do Espírito Santo na cabeça da pessoa, dentro da cabeça, no coração, na vida, enfim, para consagrar a pessoa, para separá-lo à obra de Deus, para ungir, para lubrificar, para deixar a pessoa propícia ao fruto do Espírito Santo, para que os dons do Espírito Santo venham fluir com facilidade, com abundância na vida da pessoa, e a pessoa então cultivar, praticar, executar, exercitar todos os dias a obra de Deus com a unção do Espírito Santo. Então é do banner que nós tiramos como texto básico da nossa consagração nessa manhã. Nós vamos então proceder, depois da consagração, aquele que tem que viajar vai assinar o livro da ata, e vamos continuar com mais alguma explicação sobre a consagração. Nós vamos chamar aqui à frente os irmãos que vão ser consagrados. Você já tirou a beca, aquela beca calorenta, não é? Agora você está com o traje social e vai agora participar da consagração. Eu, pastor Omar Silva da Costa, ministro do Evangelho e autoridade espiritual, após ter comprovado na vida pessoal de cada um dos queridos irmãos o dom, a vocação e o chamado de Deus para as respectivas obras e presenciar essas promessas feitas diante de Deus, de minha pessoa como autoridade eclesiástica e dos demais presentes, nessa reunião solene, procedo à unção e consagração, separando a cada um dos bravos guerreiros para ocupar e exercer os cargos e posições respectivas como missionário, evangelista, bacharel, mestre, doutor e de pastor, ministro do Evangelho e autoridade espiritual na gloriosa obra do reino de Deus. Amém? Então vamos de olhos fechados agora, orar. De olhos fechados, eu oro, vocês silenciosamente acompanham em espírito. Senhor Deus, nós agradecemos por mais esta oportunidade e privilégio que estamos tendo de cumprir a Tua palavra, de edificar e instruir o Teu povo e de consagrar esses obreiros para o Teu reino. Nós agradecemos, ó Deus, pela fé que o Senhor um dia plantou no coração de cada uma dessas pessoas. Agradecemos, ó Deus, pelo dom, pela vocação, pelo chamado que o Senhor colocou no sentimento destas vidas. E agora, ó Pai, eu como autoridade espiritual te suplico, rogo a Tua presença no meio de nós. Senhor Deus, estamos, Senhor, com esse óleo aqui para simbolizar a presença do Espírito Santo, para representar a unção e a consagração do Espírito Santo na vida desses obreiros. E com a autoridade que o Senhor me deu, meu Pai, eu quero agora, eu peço ao Senhor, tenha misericórdia de nós e se faz presente em nosso meio, e que esse óleo, ao passar
na cabeça dessas pessoas. Continue com esse gostoso aroma até o dia do arrebatamento ou até o dia da nossa morte. Senhor Deus, essas pessoas fizeram as promessas dessas frases importantes para o crescimento da obra do Teu reino, e nós te pedimos, ó Pai, força, vontade, que continue essas vidas com esses dons por longos e gostosos dias, porque o Senhor é todo poderoso e já nos fez esta promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, ó Pai, eu te peço agora, derrama, Senhor, a tua unção, consagra estas vidas, separa-os para o bem da tua obra e para o teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou agora derramar o óleo sobre a cabeça. Vocês podem orar durante o derramamento do óleo. Quem está recebendo o derramamento e também quem não está recebendo, pode orar e Deus vai ouvir a sua súplica. E esse dia gostoso de hoje haverá de continuar na sua vida por longos e gostosos dias. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Fica de lado aqui. Meu Deus.
você agora junte com 3, 4 pessoas, comece a orar com ela. Comece a orar agora para esse irmão que está ao seu lado. Se você tem um recado de Deus para a vida dele, entregue agora. Entregue. Deus querido, Deus de mistério, Deus de poder e glória. Fizeste de mim, meu Pai, aquilo que não era nada, você passou das Deus tem 7 espíritos. E os 7 espíritos dele estão ao alcance de todos. Para a pessoa então cultivar. Quem já viu, quem sabe o que é menorá? Menorá é uma planta que tem lá na Palestina. Eu fui lá e vi o menorá junto com as oliveiras. É uma planta que geralmente tem 7 galhos. Alguns têm 9 galhos. Então o menorá é uma planta lá da Palestina. E em homenagem a essa planta, Davi, Salomão, os heróis do passado fizeram, e também na recomendação para o templo, fizeram o castiçal, candelabro. O castiçal é o candelabro. Então, da estrela de Davi, e juntaram, fizeram lá o escudo de Israel, a bandeira, com a estrela de Davi, e nós colocamos aqui cada um das hastes do castiçal simboliza uma coisa, está lá em Isaías 11:2. É o Espírito do Senhor. A melhor coisa que tem é o Espírito do Senhor estar na gente, não é? A gente fica fértil dos dons para cultivar o fruto e para ter os dons para viver em santidade, para estar nesse processo da igreja e de crente. Tem que ter um processo. Esse processo depende disso. Se nós somos crentes em Deus, Deus tem que estar em nós, porque senão nada é feito, tudo tempo perdido, não é? Então você tem que estar envolvido nisso, imbuído nisso, para saber muito da Bíblia, de Deus. Como é que você vai argumentar para uma pessoa se você não sabe muito, nem para você? Então depende muito estudar, muito ler. Depois, espírito de sabedoria, gostoso, né? Você pedir sabedoria a Deus, Deus vai te dar sabedoria, vai dar ainda prosperidade financeira e tudo mais, né? Como Deus fez com Salomão. É tão bom ser sábio, né? Você não é passado por ninguém. Não é qualquer pessoa que vai te passar. Você está ciente de tudo. Você tem o Espírito de Deus, do bom senso, da visão, tem a ótica. Você vê o que tem de lá na serra. Você enxerga tudo. No campo de batalha tem que ter muita astúcia de sabedoria, de estratégia. Senão você vai ser um derrotado rapidinho e já vai voltar morto no caixão, igual voltam os soldados lá nos Estados Unidos, ou mutilados, sem braço, sem perna. Então você tem que estar preparado na guerra para vencer, derrotar o inimigo e pegar aquele despojo e discipular, e amar, e ajudar, e fazer uma autoajuda com ele. E aí você tem que saber muita coisa nessa área. A sabedoria tem que fazer parte. Eu sempre falo, tem nenhum crente bobo. Todo crente é sábio. Não tem crente bobo. Já que estudou a Bíblia, está com o Espírito de Deus, é sábio. É sábio e são os melhores da terra. Não tem gente mais sábio que o crente. Sabe tudo. Sabe do passado, desde a trindade da eternidade. Sabe dos 4.000 anos passados. Sabe do presente, para que veio a terra, o que está fazendo aqui, para onde que vai, e o que será daqueles que não têm Jesus. O crente sabe tudo isso. E está batalhando, galgando, caminhando nesse posto. É esse o nosso posto. O acampamento está terminando. Agora é a oração final. Você vai embora. Receba as últimas instruções. Ou a senhora pensa que quando embarcam 10.000 soldados dos Estados Unidos lá para o Iraque, lá para o Afeganistão, eles vão ser uma preparação? Prepara 10 anos direto. Não vai embarcando qualquer bobinho não.
Senão chega lá, morre, vai ser bucha de canhão, acabou, acaba a guerra, complica, perde tudo. Então a igreja espiritual é mais do que aquilo, porque além de batalharmos contra inimigos, homens ímpios, pessoas maldosas, estamos batalhando contra o inimigo das nossas almas, que é o demônio. Então nós somos duplamente sábios e temos que ter uma preparação muito maior do que aquela preparação dos homens de guerra aqui natural da terra. E o Espírito de sabedoria é que nos dá essa força. Tem que ser muito sábio para não cair nas astutas ciladas do maligno. Outro espírito de inteligência. A pessoa, o seu conhecimento, o seu interior, ele sabe pensar, sabe raciocinar, sabe o que pode fazer, o que não pode, o que vai enfraquecer a sua fé, ou o que vai aumentar a sua fé. Ele é inteligente. O Espírito de Deus é que dá isso para a pessoa. Espírito do conselho, você vai saber aconselhar alguém, dar uma ajuda para alguém. Eu tenho 60 livros de autoajuda. A minha coleção de autoajuda são 60 livros. Nós temos alguns livros ali atrás. Então, não é só a pessoa ganhou a alma, discipulou, evangelizou. Tem que ter agora um conhecimento, tem que fornecer alguma coisa mais para essa pessoa. Não é só a autoajuda também, né? O crente, o obreiro verdadeiro, ele prega contra tudo. Não é só gambelar a pessoa lá em Nico que converteu e está lá. Tem que dar uma estrutura espiritual total para ele. Não é só cantar, não é só ajudar. Tem que ensinar a doutrina para essa pessoa crescer. O obreiro honesto com Deus prega a verdade no seu púlpito. Não fica só amontoando um currículo ali de pessoas, uma quantidade para falar alguma coisa que aquela pessoa queira ouvir. Tem que pregar a verdade. O espírito de fortaleza. Nós somos fortes. Fortes porque o Espírito de Deus está em nós. Tudo a gente pode porque Cristo está em nós. Porque estamos apoiados em Cristo. Nós estamos seguindo o Senhor Jesus. Então, por isso nós temos fortaleza. Cristo é forte, então nós somos fortes. Por quê? Nós estamos na pegada dele. Ele vai na frente e nós vamos juntos, atrás dele, na sombra dele, recebendo as virtudes dele, pegando no corpo dele, na veste dele, recebendo o dom da cura, o dom de tudo, e repassando tudo isso. Então nós somos fortes. Em nós mesmos, só fracasso. Em nós mesmos, nós particularmente, pessoalmente, só inveja, só ódio, só mentira. Mas dele que é Espírito e verdade, nós somos grandes e fortes. E o poder dele, derramado em nós, vai destruindo aqueles desejos da carne que porventura nós herdamos. Então o Espírito da fortaleza está dentro de cada um de nós. Espírito do conhecimento, espírito de temor do Senhor. Temor a Deus é o princípio da sabedoria, não é? O homem que teme a Deus está tudo bem, ele é sábio.